Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Todos nós vivemos esperando algo, seja dias melhores, seja uma oportunidade ou uma porta aberta. Nos frustramos com alguns projetos que não dão certo e muitas vezes temos expectativa, mas nada acontece. O segredo, então, está em fortalecer o nosso interior para conseguirmos nos manter de pé e continuar a jornada. E hoje eu quero falar com você sobre a revelação não nos decepciona, porque a revelação de Deus não nos decepciona. Gálatas capítulo 2, verso 1 diz: 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso, em particular, aos que pareciam de maior influência, para não correr ou não ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Então a primeira chave que eu quero deixar no seu coração hoje é: se mova pela revelação. Se mova pela revelação de Deus para a sua vida. Veja, Paulo, após ter tido um encontro com Jesus, Paulo que escreveu esses versos que acabamos de ler, após ter tido um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ficou cego por 3 dias. Deus envia Ananias para impor as mãos sobre Paulo e profetizar sobre o seu ministério. Você conhece um pouco a história. Mas Paulo não inicia o seu ministério de imediato. Ele fica 3 anos no deserto da Arábia, está em Gálatas 1, pouco antes do que lemos agora. E o que Paulo foi fazer no deserto foi se desintoxicar de tudo que já havia aprendido sobre as Escrituras e ter um tempo de solitude em Deus. Eu acredito que foi nesse tempo que ele criou as suas raízes na palavra, no relacionamento com Deus e teve as suas maiores revelações. E para nos movermos pela revelação, nós precisamos escutar Deus, porque a revelação vem quando escutamos Deus, não as pessoas. Entenda isso, a revelação vem quando você escuta Deus e não as pessoas. Veja o que Paulo diz sobre o seu tempo de conversão, Gálatas 1, verso 15 e 16. Mas quando Deus, que me separou antes do meu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, carne e sangue. Veja, você está aqui me escutando. O meu intuito é despertar em você o desejo de escutar Deus. Você entende? De se aprofundar em Deus. Não vai acontecer com todo mundo, mas pode acontecer com você. E como sempre digo, eu estou colocando lenha na fogueira dia após dia, mas é você que tem que manter ela acesa. E Deus tem muito mais a falar em seu coração. Deus tem muito mais para falar para você. Deus tem muitas direções a mais para te dar. E você precisa tirar um tempo para escutá-lo. E esse é um dos pilares e um dos diferenciais do nosso movimento, porque nós pregamos aqui um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Simples porque não devemos tornar complexo o que nasceu para ser simples. Profundo porque não nos contentamos com raso. No fundo sempre tem mais. E direto porque Deus não precisa de mediadores, Ele fala através de todos nós. E para ter essa revelação, a qual estamos pregando hoje, você vai precisar escutar Deus. Então ore. Tire um tempo a sós com Ele. A oração não é um momento para você dar ideias, dar palpites para Deus. Não é um momento em que você entrega uma lista de desejos para Deus e Ele olha o seu boletim de comportamento para ver se você foi um bom ou não garoto, uma garota, e se vai ganhar aquilo ou não que você deseja. Oração é para você escutar Deus. A oração é para você escutar Deus. Entender o que Ele está fazendo, entender a direção que você precisa tomar para a sua vida e dentro do reino dEle, entender o que Deus está fazendo e não ficar de fora disso. Então faça isso hoje. Deixe Ele falar com você. Não consulte carne e sangue, consulte o Espírito Santo. Oswald Chambers disse: quando você sabe que Deus falou, a opinião dos outros perde a sua urgência. Sabe, muitas pessoas sofrem
sofrem pelas opiniões alheias. Se possível, anote isso. Quando você sabe que Deus falou, a opinião dos outros perde a sua urgência. Então a urgência está naquilo que Deus está falando e fazendo, amém? A segunda chave que eu quero deixar no seu coração hoje é: a revelação promove a liberdade. Veja, no verso 4. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Alguns vão espreitar a liberdade que o relacionamento simples, profundo e direto traz para a sua vida. Vão espreitar porque eles não querem pagar o preço do relacionamento, preferem barganhar no sistema da religiosidade. E a liberdade não incomoda os escravos. Ela incomoda os donos dos escravos. A liberdade não incomoda os escravos. Todo escravo quer ser livre. A liberdade incomoda os donos dos escravos, se é que você me entende bem. Tanto os pastores gulosos, sabe, que eu vejo por aí, que não querem que as suas ovelhas sejam livres. Eles só pensam em encher seus celeiros, seus pastos, seus bolsos. Sabe, eu já vivi um tempo em que meu pastor na época não me permitia que eu ouvisse uma pregação que não fosse da denominação dele. Visitar outra igreja era o fim. Era como se eu estivesse visitando o inferno, o campo do inimigo. Era visto com maus olhos nos nossos cultos lá. Mas um dia os meus olhos se abriram. Eu despertei e vi que eu não estava vivendo um relacionamento com Deus, mas estava preso em um sistema, servindo, adorando, agradando pessoas. O caminho para sair foi longo, árduo, mas valeu a pena. Porque eu salvei não somente a mim, mas a minha família e a minha geração. Porque o que salva de fato não é o quanto vamos à igreja, mas quanto de Cristo há em nós. E hoje eu estou aqui dia após dia, pregando a palavra que vem da revelação, da busca, da graça de Deus, entregando um mapa de como você pode se relacionar com Deus. E esse relacionamento com Deus vai te dar revelação, e a revelação vai te dar liberdade. E eu preciso te lembrar disso, você é livre em Cristo. E muitas pessoas vão se infiltrar, espreitar em sua vida, assim como foi na vida de Paulo, para reduzir você à escravidão. Vão querer te manipular, te dominar, cercar as suas emoções e as suas atitudes. A escravidão que Paulo cita aqui não é a escravidão do corpo que conhecemos, é a escravidão espiritual. Se você pesquisar a definição de escravidão, você vai ler que é uma prática em que as pessoas, em que o ser humano assume os direitos de propriedade sobre o outro, submetendo ao trabalho forçado e privando-o da sua liberdade. Agora transfira isso para o contexto espiritual. Espiritualmente, então, isso ocorre quando alguém assume o controle da sua vida, dos seus desejos, das suas emoções, das suas agendas, sugando o seu tempo, a sua energia e te privando da liberdade de viver a plenitude do que Deus quer. Isso causa dependência, necessidade de aprovação. Então entenda, se você submeter as pessoas que não têm revelação, a verdade do Evangelho não permanecerá em você. Não permanecerá em você. Terceira e última chave para encerrarmos. O homem não tem nada para te oferecer. Paulo cita no verso 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. E esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. O que Paulo estava dizendo? Que ele correu, ele não quis ter corrido em vão, e ele foi atrás de pessoas que tinham mais influência no Evangelho, porque ele queria que a corrida dele não fosse em vão, sabe? Ele vai pregar em Jerusalém, logo 3 anos depois que ele se converte, depois que sai do deserto da Arábia, mas ele não é bem recebido entre os cristãos. A igreja não reconhece ele é ainda visto como aquele cara que perseguia a igreja. Mas 14 anos depois, ele volta e ele cita exatamente isso sobre esse tempo, que ele vai atrás daqueles que têm influência. Ele relata que foi novamente Jerusalém, o cerne do cristianismo, e procurou justamente esses mais influentes. Mas ele diz enfaticamente: esses que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. O que houve? O que aconteceu? Humanamente falando, ele pensou que os mais influentes eram capazes de fazer com que a sua missão fosse mais assertiva, que abrisse as portas para não acontecer como aconteceu no início do seu ministério. Mas ele se frustrou com aqueles líderes, com aqueles homens, e escreveu isso para que nós pudéssemos ler, com aqueles homens influentes. E ele diz, porque eles não me acrescentaram nada. Agora olha para você. Quantas vezes você esperou em alguém
uma oportunidade, uma porta, uma ajuda. Quantas vezes? E quantas vezes você se frustrou? Para Paulo, a oportunidade era no ministério, mas e para você? Você tem esperado algo na sua vida? Financeira, profissional, uma porta? Não sei. Mas deixa eu te frustrar logo aqui de cara. Homem nenhum pode te dar algo melhor do que Deus já tem. Homem nenhum pode te dar algo melhor do que Deus já tem. Então não espere de pessoas. Não espere de instituições. Não espere, não se renda, não se apoie nesse mundo. Esse mundo não é justo. Só o céu pode te dar o que você precisa. Só o céu pode trazer a justiça que você precisa. Então, se mova pela revelação. A revelação vai promover a liberdade na sua vida. E a revelação vai te colocar no centro da vontade de Deus. A.W. Tozer disse: a razão pela qual muitos ainda procuram apoio humano é porque ainda não provaram o peso completo da suficiência de Deus. Deixa eu repetir para você. A razão pela qual muitos ainda procuram apoio humano é porque ainda não provaram o peso completo da suficiência de Deus. Sabe, Deus vai usar pessoas, Ele sempre usa pessoas. Esse é o método dele, sempre foi. Mas as pessoas que se movem pela revelação. Procure isso. Não se apoie em pessoas, se apoie pela revelação, porque a revelação de Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida, as portas abertas na sua vida, vai promover liberdade espiritual, liberdade de relacionamento. Esse é o evangelho que nós pregamos aqui dia após dia, amém? Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa pessoa que me escuta, obrigado pela tua palavra, Deus, que é viva, que é pura, que é eficaz, Deus, que é poderosa para penetrar até o íntimo, mais íntimo do nosso ser, a fim de separar os nossos desejos da tua vontade. Eu oro por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor traga revelação para a vida dela, Pai. Porque a tua revelação não nos decepciona e não decepcionará essa pessoa, tenho certeza disso. Abra as portas certas, papai. Que ela viva a plenitude da liberdade que Cristo alcançou na cruz para a vida dela. Que ela não se dobre a pessoas, não se renda a pessoas, mas que ela se curve somente ao Senhor e à tua vontade em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e receba a mensagem do Reino de Deus, praticamente de segunda a sábado agora, para a honra e glória do Senhor Jesus, todas as manhãs. E se você lembrou de alguém, envie essa mensagem, deixe que Deus faça o que precisa ser feito. Deixe que Deus trabalhe através da sua vida, amém? Convide alguém para esse movimento chamado Despertos. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.